que escolho assumir a verdade? Se a verdade requer sacrifícios, muitas renúncias, tem alguma coisa aí para que o cristão aceite e pratique a verdade. O que será? Vamos saber então o motivo? A Bíblia fala o seguinte: porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. O salmista Davi fala sobre isso. E a pergunta que eu faço para você agora é o seguinte: o que você tem posto os seus olhos? Na malícia humana? Nos problemas com o próximo? A preocupação com o que as pessoas dizem? Você escolheu, eu escolhi, colocar algo diante dos meus olhos. E aquilo que eu coloco diante dos meus olhos é aquilo que eu foco. Agora, para o salmista falar, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade, é porque ele tem observado sobre ele mesmo. Quando ele olha, quando eu olho, quando você olha para dentro de você e vê as suas imperfeições, então você percebe então imediatamente quando você lê a Bíblia, quando você medita, quando você procura resposta a seu respeito, quem você tem sido, você se dá conta que só existe um Deus que é perfeito e que é benigno, que tem paciência, que tem misericórdia. Só Ele para insistir, ninguém mais. Se as pessoas tivessem passado por aquilo que o Senhor Jesus passou, obviamente que já teriam desistido. E o que o próprio Pai passou, Deus Pai, desde o começo da humanidade, antes mesmo da humanidade existir, já houve traição da parte do anjo mais importante nos céus, que era chamado Lúcifer. Pois é, mas Deus passou por todas as dores, decepções, mas Ele não mudou. Ele não mudou e Ele continua sendo o mesmo, porque Ele é benigno. Se você reparar, você tem mudado de acordo com as coisas que têm acontecido com você. Mas porque os seus olhos estão voltados, observando as pessoas, o mundo, os problemas, as preocupações, e a lista segue, né? Mas quando você atenta para a sua alma, então você observa Deus. Você vê que Ele ainda fala com você, que Ele perdoa, que Ele te dá a oportunidade, não é verdade? Agora, o que será que uma pessoa faz que ela escolhe assumir a verdade? Ela escolhe assumir a verdade, andar na verdade, cumprir com a verdade, com os ensinamentos de Deus, quando ela ou ele é grato. É grato. Quando eu, você, nós somos gratos, nós nos disciplinamos. Pense naquilo que você tem focado, para que você não esteja tentando dizer uma coisa para você, quando na realidade você está focando em outra coisa. Você diz que quer a verdade, mas foca nas pessoas, né? Você foca nos problemas. Então passe agora, nesse momento, a pensar na sua vida e refletir para ver para onde você tem focado. Tá certo? Pense, é com você agora e voltamos logo a seguir.
Quando eu recebo a verdade, então eu tenho atitudes que comprovam a minha decisão. Como o salmista Davi diz: não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Já pensou, já prestou atenção com quem você tem se assentado? Porque normalmente a gente se assenta, nos achegamos com pessoas que nos encaixamos, nos identificamos, ou talvez para ser aceito, né? Então muita gente faz tudo para que a outra pessoa aceite. Mas na verdade, quando eu foco, na verdade, em agradar a Deus, ser grato por tudo que Ele tem me perdoado, tudo que Ele tem me ensinado, tudo que Ele tem me orientado, então eu tomo decisões do qual vai fazer com que eu me guarde das conversas fúteis. Então, se eu me assento com uma pessoa que é vão, quer dizer, fútil, que pensa na vaidade, que só pensa em problemas e não olha para Deus, obviamente que aquilo vai me afetar. Então, o salmista Davi, ele decidiu: eu não vou sentar com homens vãos, nem conversar com os homens dissimulados. Ele fez uma decisão, e essa decisão deixava-o sozinho. Às vezes, você rejeita a solidão porque é um alto preço você ficar sozinho. Mas quem é grato a Deus, olha para Deus, foca em Deus, não se sente sozinho. Porque enquanto não está conversando coisas fúteis ou ficando com pessoas dissimuladas, está pensando em Deus, está falando com Deus. E ele continua dizendo assim, Davi, né? Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Ou seja, você sabe que as pessoas que estão prontas para fazer o que é errado e não estão vigiando, não têm temor a Deus, elas normalmente se juntam, porque elas têm as mesmas conversas, elas se sentem cômodas fazendo o que é errado, né? Então, essas pessoas vivem juntas para que um convença o outro dos seus erros, ou seja, eu errei, para não ficar mal com meus erros, então eu vou estimular outras pessoas a pensarem do mesmo jeito. E assim tem muita gente que tem jogado conversa fiada, tem estado com pessoas que não fazem bem a fé dela, né? Então, para ela não ficar sozinha, ela permite ficar na roda dessas pessoas, se ajunta a essas pessoas. Mas Davi estava decidido porque ele olhava. Lembra que o versículo diz: porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. Ou seja, se eu considero tudo que Deus tem feito na minha vida, então eu vou considerar os valores que Deus tem dado para mim. O perdão, os ensinamentos, a presença, né? São muitas coisas que Deus tem suprido na hora da necessidade, da dor, da tristeza, da angústia. Ele tem suprido. Imagina, eu ser ingrato a esse Deus que enxerga o que está no mais profundo do meu ser. Então, por causa de tudo que Deus é para mim, eu lavo as minhas mãos, como diz aqui o salmista Davi. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei. Eu creio que Davi, como todos nós, não era perfeito, mas ele estava sempre se limpando, sempre atento
as coisas ao seu redor para não ser influenciado, sempre atento a si mesmo, para que ele ande de acordo com Deus. E ele diz: e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Bem decidido, não é? Pois é. E você? Será que você anda fraco? Você é uma hora uma pessoa e outra hora você é outra? Você não tem decisões de renúncias, de disciplina? Porque quando não há essa vigilância, porque eu não considero a Deus. E está aí a verdade. Será que você aceita?